Nós vimos aqui nos últimos anos já, porque isso já tem mais de um ano, uma crítica que vem sendo feita de modo muito forte ao Supremo Tribunal Federal, simbolizando ou sintetizando a atuação do Judiciário. No Visada da semana passada, repercutimos a entrevista do senhor ministro Fux, inclusive acusando o Congresso de não ter coragem para enfrentar determinados temas. Eu participava na terça-feira de um programa com o deputado Marcos Paulon e lembrava isso a ele. Ele, na quarta-feira, levou isso para o plenário, né, indignado, porque os deputados, os congressistas foram chamados de covardes. Foi isso que aconteceu. Ao se dizer que um poder atua naquilo que o outro não tem coragem de fazer, está se chamando aquele poder que não teve coragem de fazer de covarde. Como nós dissemos aqui, para mim é absurdo que isso autorize essa usurpação de poder. Não deveria autorizar, mas aqui autorizou, e não só autorizou, como foi utilizado como justificativa. E justificativa explícita. Como dissesse assim, eu estou tirando suas atribuições porque você não teve coragem de fazer. Foi isso que se fez. Foi isso que se fez. Mas essa acusação ou essa crítica que é feita à atuação do Judiciário, ela já vem há bastante tempo e já vem abrangendo diversos temas. Não são novidades isso que a gente tem visto. Nós tivemos o próprio retorno, como nós comentamos aqui no início do programa, do imposto sindical. Nós tivemos a questão da descriminalização do porte de drogas, que é essencialmente o porte de maconha para consumo próprio, que existe uma lei aqui no Brasil. A questão que a gente está vendo aqui no país é um tanto quanto surreal, porque está se utilizando do ativismo judicial não para suprir lacunas. Não é, o ativismo judicial, originalmente, ele é cabível quando você tem uma situação que precisa ser resolvida e não tem lei para resolver aquela situação. Aí você tem que criar alguma coisa para tutelar aquela situação. Mas não é isso que está acontecendo no Brasil. No Brasil existem determinadas situações que determinados interesses não aceitam, mas que aquela situação é contrária à lei. A lei existe e a lei diz outra coisa. A lei não se alinha aos interesses de determinado grupo. E aí esse grupo provoca o Judiciário. E o Judiciário, em vez de dizer, olha, grupo, você não tem razão porque a lei diz outra coisa. O Judiciário vai lá e diz, não, se você quer ter razão, eu vou reescrever a lei para você. Eu vou mudar o que está escrito na lei. E foi o que aconteceu agora na descriminalização do porte de maconha. Porque a lei diz, o que é que diz a legislação brasileira? A Lei 11.343, a lei de tóxicos aqui no Brasil, estabelece que o porte de drogas para consumo próprio é despenalizado. A conduta é criminosa, ela é ilícita, mas a ela não corresponde uma punição efetiva. São medidas que são medidas pedagógicas a que o indivíduo se submete, essencialmente para se conscientizar de que o uso de entorpecentes é negativo. O Legislativo aprovou a lei assim. É isso que diz a lei. O que é que o Supremo fez? Não, isso aqui está errado. Vou mudar isso aqui, eu agora vou autorizar que o porte essencialmente foi feito o porte de maconha, ele não vai ser mais crime. Então não vai ter nada, não vai ter consequência nenhuma. É isso que foi feito. Questão do marco temporal. Jurisprudência consolidada na Suprema Corte, inclusive, já há bastante tempo, é uma tese muito forte, que embora não seja explícita nesse caso, é uma tese diretamente derivada da Constituição Federal, consagrou o direito de propriedade. É inviolável o direito de propriedade no Brasil desde a Constituição de 1988 e justamente por isso se estabeleceu que questões relacionadas à disputa de terras só poderiam ser levantadas antes da promulgação da Constituição, que consagrou esse direito como legítimo. Então, se a propriedade era regularmente comprovada e exercida quando a Constituição Federal entrou em vigor, ela se consolidou. Qualquer disputa teria que ser originada antes da Constituição. Isso que era o marco temporal. O Supremo foi lá e reverteu, mudou o entendimento. Agora, mais recentemente, a questão do aborto, que nós falamos aqui na semana passada. O aborto é proibido no Código Penal, criminaliza o crime de aborto, como crime o aborto.
a possibilidade de interrupção da gestação é confrontada com o que diz o Código Civil, que assegura os direitos da personalidade do indivíduo desde o momento da concepção, do nascituro, está lá no Código Civil, é contrário ao pacto, à Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que igualmente coloca a salvo os direitos do indivíduo desde a concepção. Então nós temos lei, existe lei, e a legislação diz não pode. Aí vai ser o Supremo, o voto da ministra Rosa Weber já disse que vai poder, e a tendência que se tem nessa composição atual da Suprema Corte é uma tendência de que esse seja o resultado do julgamento. E aí nós temos, nitidamente, usurpação ou a reescritura de normas que foram aprovadas no Congresso. E, finalmente, nós vemos um movimento, ainda que seja embrionário, ainda que seja algo incipiente, surgindo no Congresso, que é a reação a isso. Em relação ao porte de drogas, se propôs um projeto de lei dizendo que é crime independentemente da quantidade, que não vão aceitar a decisão da Suprema Corte. O marco temporal, já havia projeto em curso no Congresso, e o projeto foi adiantado, inclusive já foi aprovado em comissão para se levar, era uma tese, agora se transformar em lei, mais uma vez confrontando o que está no Supremo. Então nós temos aí alguns movimentos, e aqui o Metrópolis traz isso aqui, do Congresso reagindo ao Supremo. Embates entre Congresso e STF reacendem crise entre poderes. Reacendem é um modo muito benevolente de dizer isso, porque pode ser que inaugurem, porque crise efetiva não tem. Crise efetiva não tem. Pode estar surgindo agora. Diferentemente do discurso de união entre poderes adotado pelos presidentes da Câmara e do Senado no início dessa legislatura, o Congresso Nacional tem enfrentado nas últimas semanas uma série de embates com o Supremo Tribunal Federal sobre discussões de determinados temas. 3 assuntos considerados polêmicos, especialmente entre os partidos mais conservadores, são alvo de julgamento na Suprema Corte. Marco temporal das terras indígenas, legalização do aborto até 12 semanas de gestação e a descriminalização do porte e da posse de drogas. Alguns parlamentares caracterizam as ações do STF como invasão de poderes, e os embates têm gerado crises e boicotes em votações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O ápice da tensão ocorreu na semana passada, quando deputados e senadores de 22 frentes parlamentares e 2 partidos, PL e Novo, anunciaram que vão obstruir votações nas casas. Entre terça e quinta-feira, sessões foram canceladas e votações em colegiados acabaram adiadas. E aqui a gente tem mais algumas coisas, não se encerra aqui não. Não são só esses os pontos. Nós temos em curso também no Congresso, depois dessa movimentação, a ideia de estabelecer mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso voltou à tona. Se estabelece também a possibilidade de uma emenda constitucional para que o Legislativo possa cassar decisões do Supremo Tribunal Federal que extrapolem as suas atribuições. Então há um cenário de confronto. Mas a dúvida é, esse confronto é real ou esse confronto é circunstancial? Sobretudo porque nós temos agora um novo presidente do Supremo Tribunal Federal, e aí se pode estar tentando um reequilíbrio dessa relação entre as forças, entre esses poderes. Que muitas vezes as pessoas não querem enxergar que essa usurpação de atribuições ela pode ser também da conveniência do próprio Congresso. E quando o ministro Fux foi lá e disse que são temas que o Congresso não tem coragem de assumir, pode ser verdade. Pode ser verdade. Eu não entendo que, ainda que seja verdade, isso não autorizaria o Judiciário a assumir as funções do Congresso. Eu teria que julgar de acordo com as leis que existem. Mas é uma leitura que precisa ser feita. Até que ponto o próprio Legislativo, não se beneficia disso? Não se expõe e diz, eu não fiz nada disso, mas foi lá o Supremo e decidiu. Eu não sei. É aquela história que não existe vácuo de poder. Se alguém se omite no exercício dos seus poderes, alguém vai lá, um outro alguém vai lá e assume aquele posto.
e exerce aquele poder no lugar daquele que se omitiu. Então, em determinada medida, isso pode ser, sim, algo que favoreça o próprio Congresso. E agora talvez a coisa tenha ficado tão feia ou tão escancarada que, pelo menos formalmente, é necessário se dar uma resposta. E essa resposta é que pode vir aí sob forma da aprovação desses projetos ou dessas iniciativas que, em certa medida, limitem o poder do próprio poder judiciário. Agora, é uma questão que é muito pouco pensada nisso, que é a questão prática. Isso talvez valha, e Fred falou muito bem, numa mesa de negociações. Dizer, eu tenho essa força daqui, você tem a força de lá. Mas a Constituição Federal Brasileira ela coloca o Poder Judiciário um degrau acima dos demais poderes. É fato. É bom ou não? Não é bom. Mas é o que está na Constituição. Se permitiu, se colocou na Constituição que nenhum tema pode deixar de ser apreciado pelo Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, como bem salientou aqui Fred, expandiu a sua interpretação dizendo que ele pode tratar de todo e qualquer tema. Até porque nós temos uma Constituição que é extremamente mal redigida, fruto de um momento de transição entre um regime rígido para um regime democrático e que, falando aqui popularmente, ela fala demais. Então, tudo que se disser hoje no Brasil, que se discutir, vai se encontrar alguma coisa na Constituição que dê para encaixar. E, a partir desse encaixe, se atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, que hoje julga qualquer tema. Julga qualquer tema. E aí, imaginemos que essas iniciativas de contenção à atuação do Judiciário sejam aprovadas pelo Legislativo e sejam contestadas no Supremo. Quem é que vai decidir? É algo que assim, é muito mais mise-en-scène do que efetivo. Porque o que é que acontece? Imagine, por exemplo, o Supremo vai lá, ó, diz que agora a tese do marco temporal está derrubada. Aí o Congresso vai lá e aprova a lei. E diz, não, estabeleceu aqui, o marco temporal para disputa de terras indígenas é 5 de outubro de 1988. Data da Constituição Federal. Aí o Supremo vai lá e diz, não, eu já disse que é inconstitucional isso aí. Vai ficar como? Aí o Supremo vai lá e o Congresso vai lá e diz, olha, não, mandato agora do ministro do Supremo Tribunal Federal é de 11 anos. Aí algum partido vai lá e diz, não, por quê? O que é que impede o Supremo de julgar e dizer, não, isso aqui não é razoável, não. Vamos deixar vitalício, que é a garantia da vitaliciedade da magistratura. Então, são temas que, embora esse confronto, repito, seja bom para, pelo menos, dar aí uma chacoalhada nesse jogo, nesse equilíbrio de forças, a efetividade final resultante disso pode ser nenhuma.